eu queria perguntar para vocês, quem aqui não conhece o caso Angélica? Ninguém, né? Quem aqui entende bem sobre psicologia analítica? Que são complexos, Então, conversando no grupo e com a autorização da professora, a gente resolveu inverter. A gente vai falar sobre a psicologia analítica usando o caso Angélica para exemplificar. Tudo bem? Tá. Jung foi um suíço além do seu tempo, né? Ele foi até um pouco conterrâneo do Freud, mas ele era uma pessoa além do tempo. Ele enxergava além do que muitas pessoas enxergavam. Ele se observava e observava os outros. Ele era um médico e que trabalhava com pessoas com problemas psiquiátricos. O que ele percebeu? Que embora todos nós sejamos parecidos, né? A gente tem 2 pernas, 2 braços, de maneira geral, o cabelo, a gente é diferente. Um tem cabelo branco, um tem cabelo loiro, um tem olho azul, né? Então ele percebeu que podíamos ser iguais, mas diferentes, não só fisicamente, mas psiquicamente também, né? E ele percebeu uma coisa interessante que Freud já tinha percebido, que a gente tem uma mente consciente. O que quer dizer isso? O que é o nosso consciente, gente? É o que a gente sabe sobre a gente, o que a gente sabe daqui. Eu sei que eu estou aqui, que tem um lençol, que a gente tem que apresentar um trabalho, é o meu lado consciente. Mas ele percebeu que na hora da raiva, na hora do desamor, Opa! Exatamente, na hora do nervosismo as coisas acontecem. Por quê? Porque existe uma força. Vamos agora pegar, me dar Existe... Pois errado. Existe o consciente, seria a pontinha do iceberg. Mas existe uma força enorme aqui embaixo que se chama o inconsciente, né? Quantas vezes você falou assim, nunca mais vou me dar com um cara que vai me afrontar, ou que me abuse, e quando você vai ver, você está com um namoradinho igual, né? Ou, não, dessa vez vamos fazer o regime, eu não vou comer nada, eu vou perder 10 quilos, quando você vai ver 3 quilos, está comendo pastel com bolo e com Coca-Cola, né? Por quê? Porque são essas forças aqui que fazem a gente agir. Então ele começou a estudar isso, né? E ele percebeu que... Mais um negocinho. Todos nós temos. Então aqui está a Lorena, a Júlia, a Ana Paula, eu, né? E nesse inconsciente eles se emaranham, eles se misturam, né? Então todos nós sentimos paixão, todos nós sentimos medo, todos nós sentimos necessidade de acolhimento, necessidade de aprovação. Tudo isso a gente tem em comum, né? Então ele chamou isso de inconsciente, agora você foi lá, de inconsciente coletivo. Temos no nosso coletivo mesmas características, vamos dizer assim, né? Vamos colocar nessas palavras. Mas ele percebeu outra coisa, que tem gente que quando fica brava, sai batendo. Tem gente que quando fica brava, se acanha. Tem gente que quando... Cada um agia essas emoções de formas diferentes. E ele foi percebendo que, por exemplo, um se colocava como a vítima, falava assim, o mundo está contra mim, eu não posso fazer nada. O outro, com a mesma situação, saía batendo, né? Eu fui percebendo por que cada um age de um jeito. Porque eles agem de acordo com certos padrões, né? E esses padrões, ele deu um nome de arquétipos. O que são arquétipos? São imagens, muitas vezes alegóricas, porque Jung gostava muito de mitologia, né? Então ele usava muitos mitos, essas imagens, que são símbolos que nos relembram uma certa coisa. Então, por exemplo, qual que é o arquétipo, vamos supor, da donzela? É aquela que espera o seu cavaleiro. Então, são símbolos que, coletivamente, dependendo da nossa cultura, da onde a gente está, a gente interpreta de maneiras muito parecidas, né? E como que esses arquétipos se demonstram nas pessoas, que ele começou a perceber que era diferente, né? A donzela num, ou o outro algoz. E ele foi percebendo que como a gente trazia isso para fora, de algumas maneiras. Uma é naquilo que eu quero mostrar para o mundo. O que eu quero mostrar para o mundo? Né? Como que eu sou? Que é a nossa persona
e aquilo que eu quero esconder do mundo, que são os nossos complexos. Então agora a gente vai usar o caso da Angélica para entender isso aqui melhor, tá bom? Então, vamos lá. Uma coisa antes de falar da Angélica. Jung falava que tanto a persona como o complexo são forças opostas. Quanto mais forte, a persona mais forte é o complexo. Quantas vezes vocês já viram aquela pessoa que fala, que vai humilhando todo mundo? Um mega complexo de inferioridade, quando você vai ver em outros lugares. Ou aquele que é a vítima, o professor não me dá nota, ninguém... Daí chega em casa e bate o demãozinho. Ou é o cara super generoso, né? Que dá pra todo mundo, dá as canetinhas, bababá, chega em casa, rouba o demãozinho. Né? Então a gente tem esse potencial de tudo, gente. Esse mar arquetípico está em todos nós. Todos nós temos o potencial de sermos generosos, de sermos egoístas, né? De termos inveja, de sermos invejosos, de sermos... Então, agora a gente vai ver no caso Angélica como que isso se traduz. Então vamos pegar um exemplo. Como Jung mesmo, minha professora mesmo sempre falou em sala, né? Existem infinitos arquétipos. Então a gente resolveu criar um nome para dois arquétipos para simbolizar a mãe da Angélica e a Angélica. Então a Angélica, como que ela era quando ela era criança? Feliz. Feliz. Dá pra dizer que ela tinha, talvez, o arquétipo da criança espontânea? Sim. Então vamos supor que a Júlia é a criança espontânea. Tá? Alegre, dança, tá. E como que é a persona da mãe dela? Vamos chamar de adulto sério? O que é? Rígida, né? Então, tudo assim. É rígida, não pode fazer bagunça, não pode dançar, não pode me envergonhar, né? Se isso aqui está na persona da mãe e aquilo na persona da Angélica, o que vocês acham que está no complexo? O que está no complexo da mãe? Talvez não seja uma criança que foi abafada, a gente não sabe, porque o caso não conta da mãe dela, mas pode ser que fosse uma criança que tivesse que se comportar, que a gente não, né? Mas ela desenvolveu e colocou essa criança lá para baixo. E por que para Angélica incomodava tanto a mãe ser rígida? Não é só que ela não deixava brincar, mas por quê? O que incomoda no outro, Gil? Quando a gente olha. Porque Jung dizia o seguinte, a gente não consegue se conhecer sozinho. A gente só se conhece através do outro. Porque ele entendeu que o que incomoda no outro são as nossas sombras. Né? Então, as nossas sombras é aquilo que a gente tenta colocar lá embaixo, que a gente não quer mostrar para o mundo, mas que a gente identifica no outro. Né? Nunca aconteceu com vocês que não limpa a cara de alguém, e daí quando você for ver aquela coisa que a pessoa está fazendo, é você fazer mais ou menos igual em outra. São as nossas sombras. Então, a gente pode falar de certa forma que a sombra da Angélica era a mãe e a sombra da mãe era a Angélica. Mas, colocando assim, gente, só didaticamente, né? Então, os medos da mãe, né? O medo da filha, de passar vergonha com a filha. Então, o que acontece? A mãe, ela é a primeira nutridora, que nutre a filha. A filha teve isso? Não. Então, o que a filha vai fazer? Ela não pode ser ela. Ela precisa ser igual a mãe, porque a mãe está falando, é assim que tem que ser. A gente, para se dar bem na vida, a gente é um adulto sério. Então ela começa a reprimir e colocar essa criança espontânea na sombra. E o que ela acontece, gente? Ela volta com um corpo de criança. Porque a anorexia, ela traz um corpo que você para de menstruar. Né? E perde o prazer, ela soterra o prazer. Porque um corpo anorético não sente prazer nem pela comida, nem pelo carinho, nem pelo sexo. Então ela vai soterrando isso. Só que olha que interessante, acontece quando ela sai de casa, né? Porque ela leva a mãe com ela. Então agora ela é a própria mãe, ela é a adulta séria. Então a mãe falava, segunda-feira é carne, terça-feira é peixe, né? Ela tinha sexo. Para a Angélica não, era assim, caloria. Gente, era no mínimo detalhe o tamanho do controle. Então a gente vai trazer, segundo a analítica, algumas características sobre a anorexia. Como que a gente pode ver a anorexia sobre a perspectiva da analítica? Assim, excesso de controle, dá pra falar, né? Abnegação de prazer, negação do corpo,
né? Quer sumir com o teu corpo, de tão magro que ele fica, gente, para ele não existir mais, né? A falta de ânima. O que é ânimo? Existem arquétipos que a gente talvez nunca constele, que a gente nunca traga, né, à tona. Mas tem uns que são comuns a todos. Um deles é o ânimo e a ânima. Ânimos e ânima. Que é o lado feminino e o lado masculino. Não tem nada a ver com homem e com mulher. Tá? O que é a ânima? É a acolhedora, a que nutre, a que recebe. Olha o corpo da mulher, ele recebe. Né? O que é o ânimos? É o que faz acontecer, que vai atrás. Né? Olha o corpo do homem, ele que dá para a mulher, né? E a mulher recebe. Ela teve, a anorética, ela tem essa ânima, ela tem essa nutrição, ela tem esse corpo materno? Não tem. Ela vai para o ânimos, mas não um ânimos saudável. Ela vai para o ânimos, né? Tem que fazer, tem que controlar, tem que marcar, né? Outra coisa que eu cheguei é a mãe negativa, que a professora sempre falou e que a Marion Woodman, né, que fala bastante nos livros dela, que essa Marion Woodman é uma psicóloga analítica que trabalha muito com distúrbios alimentares, e a professora indicou 2 livros muito interessantes, que é A Corujeira Filha do Padeiro e o Vício da Perfeição. E nesse Vício da Perfeição, ela fala que assim, isso é uma coisa que a professora Jéssica falava, teoricamente, nosso primeiro contato com o arquetípico é a grande mãe. Por quê? É quem vai nos nutrir. Não necessariamente é tua mãe, porque às vezes você é nutrido por uma mãe adotiva, por um pai. Mas é aquela figura que vai te acolher, vai te trazer conforto, vai te trazer segurança. A gente pode dizer que a Angélica teve isso? Provavelmente nem a mãe dela teve isso, né? Então ela não teve. Então ela vai para a mãe negativa, ela vai para a bruxa e vira uma competição. Ao mesmo tempo que eu quero estar com a minha mãe, ela fala no texto, né? Eu não queria sair de casa, mas eu preciso sair de casa. Então ela quer estar com a mãe, mas ela não quer. Aquela que a gente conhece muito bem como filhas, né? No relacionamento com a mãe, né? Daquela de amor e ódio, né? E que mais, gente, que vocês podiam colocar aqui na anorexia? Mais alguma ideia? Não? Então vamos continuar. Então, vamos lá. Então, para a gente ilustrar como que funciona, a gente pegou o exemplo do livro que a professora indicou, que é a Medicina Arquetípica, que fala sobre a anorexia do Ziegler. Tem um aqui, ele dá 2 exemplos arquetípicos, tá? Que é a freira e a prostituta, tá? Não é a profissão freira e não é a profissão prostituta, gente. É o que elas simbolizam. Então agora eu queria a ajuda da turma para dizer, o que vocês lembram quando vocês pensam no arquétipo freira? Oi? Recatada. Igreja. Santa. O que mais? Oi? Pura. Ela se permite ter prazer físico? Não. Prazer físico, né? Ela está sempre servindo também. Servindo a Deus, servindo a igreja, né? E na prostituta? O corpo dela é livre. Né? Então, podemos dizer que é uma liberdade física, né? Liberdade com a liberdade, com a sexualidade até, né? O que mais? Muito contato com esse negócio do corpo, a imagem, a imagem, né? Ela é mais pra fora, né? Mais pra fora, mais pro outro, a relação com o outro. Ela dá amor, né? Ela dá, né? Ela recebe, né? Então, gente, agora vamos pro complexo. O que vocês acham que são os complexos da freira? Será que ela não tem vontade de transar de vez em quando, se masturbar? Porque a gente ouve, né? As freiras, os padres, que tem esses, né? Acaba indo até pro extremo, né, professor? Mas acabam se masturbando, que depois ficam se chicoteando, né? Então, o que a gente pode falar aqui? Então, um desejo físico, né? Desejo físico. O que mais que a gente pode falar que está escondido na freira? No arquétipo da freira, gente. Talvez liberdade? Você vai falar se sente livre? Talvez a liberdade que a prostituta tem, né? De fazer o que ela quiser com o corpo dela na hora que ela quiser, né? Liberdade. E aqui, só pra gente não estender muito, na prostituta. Será que não existe um desejo de ser reconhecida ali? Talvez eu dou porque eu quero achar amor, eu quero achar alguém que me reconheça, alguém que me ame, né? Então aquela necessidade de amor, de respeito. Eu acho
acho que a submissão cabe nos dois. Nos dois, depende de como ela é. O mais interessante, gente, é que para cada um vão vir coisas diferentes, mas o legal é que quando a gente fala freira prostituta, vem mais ou menos, se você for pensar, Angélica e mãe, quem que é freira? Quem que é prostituta? Qual que é o medo da mãe, gente? A filha não pode levar um chupãozinho no pescoço, lembra? Que meu Deus, ela vai ou usar meia de nylon, ou minha filha não vai me envergonhar. Será que não existia, talvez, um pouco desse complexo na mãe? A gente pode supor. A gente não conhece a pessoa, a gente não pode... Mas a gente pode supor que talvez tivesse... Porque, gente, assim como o DNA, que acho que pode ser loira de cabelo cacheado, cabelo fino e tal, você tem uma combinação infinita desses arquétipos. E como você vai trazer eles, é uma infinita, não é? Então, mas para nível didático, a gente pode falar que talvez a mãe fosse a freira. E daí, como que clinicamente isso se resolve? Como que a analítica vai resolver esse impasse? Tem mais um papelzinho? Como que ela vai resolver esse impasse? Através da clínica, né, da dialética, escutar o outro. Você pode escutar muitas vezes no teu paciente falando assim, não, pai, será que ela está falando do pai? Será que ela está falando dela mesma? Né? Então você começa a ouvir os complexos. Através da arte, né? A Jung acreditava muito na arte, nas mandalas, dança, música. Porque o que? Ela te coloca em contato com o outro, né? Tira o teu ego de cena. E outra coisa são sonhos. Porque uma coisa importante, gente, é o seguinte. Aqui está nosso consciente. Aqui está nosso inconsciente. O que segura esses conteúdos para vir até cá? É o nosso ego, tá? Ele tem uma função arquetípica também, mas que a gente não vai entrar porque não vai dar tempo. Mas é o nosso ego. O que Jung falava? Um ego forte, não é ego rígido. Porque se ele é rígido, não passa para cá, não passa para lá. E também não é um ego extremamente permeável, porque senão você tem surto esquizofrênico, porque você não sabe mais o que é daqui do que é daqui. Ele é um ego flexível, que é o que a médica da Angélica faz mandar tomar um vinhozinho para dar uma embriagada no ego. Os sonhos, o que são? O ego vai dormir. Só que a gente, como não tem, porque o ego tem uma função muito importante, gente. Ele é o organizador do consciente. Se a gente não tiver ego, a gente vai viver num sonho, a gente não vai saber o que é o quê. Tanto que no sonho a gente tem essa dificuldade de saber, né, se é real ou não é. Então, um terapeuta analista vai te ajudar a interpretar esses sonhos de acordo com aquilo que você está vivendo, com os teus, né, o que você está trazendo. Este processo, ele chamou de individuação. Não é se individualizar, não. Nesse mar de arquétipos e de tudo, o que sou eu? O que é meu? O que não é da minha mãe, do meu pai, da sociedade? O que é meu? Né? O que me pertence? O que me faz ser quem eu sou? Né? E quando esse processo começa de fato... antes de falar da individuação, para que isso chegue, então tem um método clínico e tem intervenções que podem ser na clínica, pode ser fora. A gente escolheu uma intervenção que a gente achou que ia ser perfeita para a Angélica. O que ela gostava de fazer quando ela era criança? Dançar. Então, a dança terapêutica, não a dança balé, que dela vai ter que fazer passo, naquela coisa. Mas aquele paper que, eu não lembro o nome que você deu da dança somática, né? Fala muito, né? Até eu peguei uma parte dele para... Ele fala assim... segundo as autoras, as vantagens de se trabalhar com um olhar voltado para o corporal são múltiplas. O indivíduo é simbolicamente representado por conflitos e necessidades emocionais não reconhecidas e não satisfeitas dentro do meio em que ele vive. E analisando o sujeito como um todo, corpo, mente, sentimentos, pensamentos e espírito, entende-se que o concerne a sua individualidade. Então, o que a dança faria? Colocaria ela em contato com aquela criança que ficou lá amedrontada, que não podia. Vai trazendo esses conteúdos de forma lúdica, né? E nesse processo ela vai se individuando. E qual que é o objetivo da individuação, do processo? A gente ser um ser inteiro, porque Jung acreditava que não é só cabeça e só corpo. A gente é um ser inteiro. Então a gente vai integrando as coisas no self. O que é o self? É o todo. É tudo que eu sou. Né? É tudo que eu escolho ser também do ponto de vista consciente, não mais do inconsciente. Né? E quanto mais próximo você vai chegando
Né? Então, o que foi muito interessante no caso da Angélica, que a gente percebeu, é o seguinte: ela começa a tomar o vinhozinho, ela começa a flexibilizar o ego dela, começa a entrar nos conteúdos. E olha que interessante, ela começa a ter outras perspectivas de possibilidades. Ela não começa a ir no vizinho, ver que eles podem. Ela começa a modelar, né, professor? Olha como as abordagens se conversam, gente. Ela começa a modelar. Só que uma pessoa rígida, num congresso, ela consegue modelar? Ela não consegue nem vislumbrar, porque aquilo não sou eu, aquilo é tão longe de ser quem eu sou. Mas quando ela começa a perceber que ela é um mar de possibilidades, aquilo começa a se tornar uma possibilidade. Daí você pode trabalhar com as técnicas, né, outras. Então, o intuito realmente é a gente conseguir, gente, flexibilizar isso de forma segura, né? Segura, não é você... porque isso aqui às vezes se rompe num trauma, se rompe numa experiência, sei lá... Não, de forma segura, na clínica, na individuação, enfim. Então, por que a gente escolheu fazer o trabalho dessa forma, se vestir do jeito que a gente tá? Porque nos diziam que tem que ser mais social. Porque a gente queria mostrar o nosso self, né? E a gente queria usar justamente, não só falar de Jung, mas mostrar como que ele trabalharia. Ele trabalharia isso aqui resgatou a nossa criança, porque a gente fazendo isso, a gente começou a se divertir fazendo o trabalho, porque estava nervosa, meu Deus, como vai ser esse trabalho? E eu fui pensando, quando que a gente perdeu a nossa criança lá atrás? Porque a gente se divertia na escola fazendo trabalho, a gente se divertia com as canetinhas e tal. E daí começa a chegar na escola e começa a ser o quê? Tem que ser aluno sério, tem nota, você vai comprovar, se você, brincar. Então a gente resolveu brincar no lúdico para trazer a mensagem que a gente para você que realmente é uma mensagem um pouco complexa, né, professora? E é isso, eu queria agradecer aos arquétipos maravilhosos de mestre, que no meu ver são aqueles que mostram o seu caminho para que a gente faça o nosso, né? Agradecer ao professor Clóvis e a professora Jéssica, em nome da tua